3, 2, 1. Gravando. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal Mulher Torres de Força. Que bom tê-la aqui mais um dia comigo. Hoje é segunda-feira, primeiro dia útil da semana. Que dia que é hoje? Gente, que dia que é hoje? Me ajudem aí. Hoje é dia 15, dia 15, feriado. Se você me ouve aqui do Brasil, hoje é feriado, nós estamos no feriado da Proclamação da República. Não importa o dia, não importa o horário, não importa a data estelar, o importante é que você está dedicando o seu tempo em ouvir um pouquinho mais das coisas de Deus. E eu oro por uma mente aberta, por um coração disponível, e eu oro também para um coração obediente, pois é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Então eu peço ao Senhor que você tenha um coração obediente, que você tenha um coração contrito, que você seja uma mulher de um coração ensinável para as coisas de Deus. A bênção em obedecer. Obediência é, no primeiro comando dado por Deus, você se posiciona para cumprir o que Ele está te pedindo. O nosso texto base de hoje está lá no livro de Êxodo, lá no segundo livro da Bíblia, lá na Antiga Aliança, Êxodo, capítulo 19, verso 5. Vamos ler juntas? Agora, se você me obedecer totalmente e manter a minha aliança, então de todas as nações você será meu tesouro pessoal. Eu não sei como é que diz a tua versão aí, mas eu estou lendo numa versão que talvez não seja a tua, mas não importa. Agora, se você me obedecer, olha só o que Deus está falando. Se você me obedecer totalmente, não é parcialmente que a Bíblia está falando, é na totalidade. Eu quero começar esse devocional te dizendo algo. Preste atenção nisso, por favor. Não existe substituto para a obediência. Guarde isso no seu coração, mulher. Não existe substituto para a obediência. Há momentos que Deus nos pede para fazer coisas que dentro da nossa ótica racional não faz o menor sentido. Elas não parecem lógicas, não se encaixam muitas vezes no nosso orçamento, não batem muitas vezes com a nossa agenda. Daí você fala assim, Deus, porque Deus te deu esse comando talvez, você quer mesmo que eu volte para um banco de escola, para um banco de faculdade? Poxa Deus, mas eu já tenho 40 anos, 45 anos, 30 e tantos anos, 50 e tantos anos, 60 e tantos anos. Ou, Deus, você quer mesmo que eu dê esse presente para aquela pessoa? Você quer mesmo, Deus, que eu semeie esse dinheiro na vida daquela pessoa? Mas eu estava poupando esse dinheiro para os meus próprios sonhos e você quer que eu semeie no sonho de uma outra pessoa? Sabe, Deus já falou comigo a esse respeito. Pode ser que com você também. Ou pode ser que você tenha ouvido comandos de Deus no sentido de Deus, você quer mesmo que eu deixe essa posição profissional que é tão segura, que é tão garantida na minha vida, que eu tenho por tantos anos e que eu comece do zero em outro lugar, em outra função, em outra profissão? Ou que você quer que eu abra um próprio negócio, Deus, mas eu estou tão bem aqui onde eu estou. Sabe, querida, muito frequentemente nós superanalisamos as coisas de Deus. Nós discutimos com Ele, nós esperneamos, nós choramos, nos descabelamos e por vezes contrariamos e desobedecemos aos comandos de Deus, não é verdade? Olhando para isso, para todas essas coisas que eu citei aqui para você e talvez outras coisas até, somente nos olhos naturais, somente no mundo natural, nós acabamos dando desculpas, nos convencendo do contrário. Não, a gente pensa assim, não, isso não pode ser de Deus. Deus não ia me pedir isso. Isso não é coisa dele. Deus não me mandaria fazer um negócio desse, imagina. Por
que que Deus me falaria para eu voltar a estudar? Por que que Deus me falaria para eu dar isso para alguém? Por que que Deus me falaria para eu deixar esse trabalho que é tão bom, que é a minha fonte de renda, para eu fazer uma outra coisa? Sabe por que nós questionamos os comandos de Deus? Porque nós não concordamos com Ele. Você sabia disso? Ah, Dai, não, mas eu concordo com Deus. Pode ser que você concorde com tudo. Já tiveram momentos na minha vida que eu não concordei com Deus. Talvez isso não aconteça com você. Talvez isso aconteça só comigo. Talvez você é espiritual demais. Essas coisas nem passam na tua cacholeta, né? Pois é, mas eu confesso pra você. Na minha passa. Já passaram muitas vezes e às vezes seguem passando. De eu resistir aos comandos de Deus, de eu resistir a ser uma mulher obediente. Mas sabe o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo? Se eu quero aumentar deliberadamente o meu grau de intimidade com Deus, eu tenho que ter um nível maior de obediência. E você sabe o que isso significa, mulher? Que você obedece mesmo quando você não entende. Mesmo quando você acha que não é para ser. Você apenas faz, mesmo quando não faz sentido. É disso que se trata a fé. Você não vê a porta, mas ela está ali, escancarada, bem na sua frente. Obediência é isso. É no primeiro comando dado por Deus, você se posiciona para cumprir o que Ele está te pedindo. Ei, sabe aquele filho obediente? Eu lembro que a minha filha, quando ela era pequena, eu falava uma vez. Outras, bastava aquele olhar, sabe? Aquele olhar que só uma mãe sabe dar para o seu filho. Aquele olhar fulminante assim. E ela obedecia. Hoje, até hoje, minha filha tem 27 anos. E até hoje, muitas vezes ainda, quando ela percebe no meu olhar, quando eu estou chamando a atenção dela para alguma coisa, quando eu não concordo com ela em alguma coisa. E a minha filha, no primeiro comando que eu dava a ela obedecia. E deixe-me te dizer algo a respeito de Deus. Sabe, existem pessoas que dizem que Ele tem filhos prediletos, mas eu estou aqui para te dizer que não. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem mais prazer naqueles filhos que o obedecem, que são rápidos em ouvi-lo e velozes em obedecer a sua voz. Você entende isso? Você é essa filha? Sabe, querida, a caverna, a perseguição, a rejeição sempre fará parte da jornada de uma guerreira, mas é a obediência que a torna rainha. Você lembra de Davi? Sabe, se você tem a gestão do tempo, se você tem a família, se você tem o trabalho, se você tem os negócios, se você tem a saúde orçamentária da tua vida, se você tem a tua vida espiritual, emocional e física, ou seja, todas essas áreas estão alinhadas, estão absolutamente tudo sob o teu controle, então isso não requer nenhuma fé. Você não exerce fé quando tudo isso está redondinho, como a gente costuma falar, não é verdade? Deus te pedirá para fazer coisas que parecem loucura, incomum, não práticas e nada lógicas. Quando tudo parece estar muito bem e quando tudo está muito bem, Deus nos pede coisas que a gente fala, meu Deus, Deus pirou o cabeção. Da onde que Ele tirou isso? Por que Ele está me pedindo para fazer isso? Deixa eu te falar algo. Para todo ato de obediência haverá uma conexão entre você e Deus. Quando você faz o que você sabe que Deus quer que você faça, uma bênção irá te seguir, irá te perseguir e irá te alcançar. Você ouviu o que eu falei? Eu vou repetir. Quando você faz aquilo que Deus quer que você faça, ou seja, quando você é obediente, uma bênção irá te seguir, irá te perseguir e irá te alcançar. Deus recompensa a obediência, mulher. Deus ama o obediente. Ouça isso. Obedecer, grave isso que eu vou te falar. Obedecer custa lágrimas, mas desobedecer custa vida. Você sabia disso? Quantas pessoas
já tiveram consequências sérias e graves pela desobediência a Deus. Eu não sei como será. Eu não sei o que pode acontecer quando eu obedeço, mas eu sei que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. A Bíblia nos orienta sobre essas coisas. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Por isso, hoje, escolha obedecer. Deixe de lado querer ficar tentando entender tudo com a sua mente e escolha confiar em Deus plenamente, mulher. Pare de querer ficar dando uma de adivinha. Pare de querer ficar dando pitaco nas coisas de Deus. Deixa eu te falar, Deus não trabalha com adivinhações, com chutes. Vou ver o que dá isso aqui, como muitas vezes você e eu fazemos. Deus não trabalha com loteria e tampouco com talvez a sua palavra é sim ou não. Pare de ficar dando ordens a Deus. Pare com isso. O fato é, não fazemos ideia de como Deus trabalha. Você entende isso? Preste atenção no que eu vou te falar. A obediência é uma prova de amor. Lá no livro de João, capítulo 14, verso 15, fala assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quando eu obedeço a Deus, deliberadamente, eu estou dizendo a Ele que eu o amo, que eu sou grata a Ele por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele faz e por quem Ele é para mim. Eu quero que você ore no dia de hoje, que você diga ao Senhor, obrigada, Senhor, pela sua fidelidade e por recompensar a minha obediência em todas as áreas da minha vida. Mulher, se você tem dificuldade em obedecer a Deus, se você tem dificuldade em renunciar coisas para obedecer a Ele, se você tem dificuldade em renunciar aquilo que o Senhor já tem te pedido, se você tem dificuldade em se submeter aos comandos de Deus para a sua vida, hoje é o dia de você se render a isso. Hoje é o dia de você conversar com Deus e você pedir a Ele que Ele te dê um coração tratável, ensinável, para que Ele te dê um coração manso, um coração humilde. Só obedece quem é humilde. Se você não é humilde, você tem dificuldade em obedecer, você tem dificuldade em renunciar e você tem grande dificuldade em se submeter. Obedeça. Eu falei isso no início do devocional e vou repetir para nós encerrarmos. Não existe substituto para a obediência. Se você quer genuinamente ser uma mulher forte e corajosa, obedeça a Deus. E daí então você será uma mulher torre de força.